É muito difícil você ter bom senso no país como o nosso. Eu não quero, velho, viver sob uma ditadura do judiciário, onde um ministro do Supremo tenha poder absoluto de simplesmente retirar do ar contas, de ver mensagens privadas numa rede social, de determinar o banimento total de uma plataforma inteira de internet. Eu não quero viver. Só que eu também não vou passar pano pra quem quer organizar golpe de Estado, velho. É muito difícil, assim, qualquer lugar, né? Eu acho que a gente pode começar do começo. Vamos começar do começo, porque assim, ó, essa história tá tomando proporções tão épicas que eu fiz um vídeo, soltei hoje, e enquanto, assim, eu dormi e acordei, já novas coisas aconteceram. Sim. Não para de acontecer coisa, velho. Sim. Cara, então, o Elon Musk, ele tirou o dia para fazer o entretenimento do povo brasileiro. Ah, e do hoje? povo do mundo. Então é só novidade que nós vamos ver hoje aqui. Ele tirou o fim de semana para gerar entretenimento e coisas, e tudo começou, meu querido Arthur Duval, nisso aqui. Esse foi o tweet que eu vi isso daí, cara, que eu fiquei meio assim, cara, por que ele respondeu esse tweet, né? Que esse tweet... foi o último tweet do Alexandre. Meu, de 11 de janeiro, cara. Mas foi a última vez que ele tweetou. Ah, tá. Bom, ele tweetou isso daí, né? Por que você está censurando tanto o brasileiro? E é isso que ele não parou. Ele não parou, ele continuou, olha. Ele fez vários. Falou... Não, esse aí foi o mais forte, né? Que aí, assim, ele foi escalando, né? A briga foi escalando. Ele, por que você é ditador? Por que não sei o que lá, né? O Twitter, o X, né? Colocou uma nota da oficial do próprio plataforma. Ela é pesada. Dizendo, olha, cara, é o seguinte, a gente teve que cumprir algumas medidas, que a gente não sabe por quê, mas a gente entende que isso feriu... meu palpite, tá? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que chegou essa solicitação. Os caras, mano, e aí, vamos peitar ou não vamos? Puta, chama algum especialista aí em legislação. O que você fala? Não, você não acha que eles estranharam? Porque assim, são americanos. Eu não acho que eles estranharam. Porque assim, cara, um americano chega a uma decisão da justiça falando, derrube esta conta, sem falar qual lei foi infringida e qual tweet, os caras vão falar, o que é isso aqui? Mas eu acho que não, porque é o seguinte, eu acho que os caras, por serem uma empresa que tem atuação no mundo inteiro, eles sabem como é que funciona a dinâmica de cada país, mas isso aqui é chutômetro, tá? Mas eu acho que não na profundidade. Quando eles receberam isso, eles falaram, vamos peitar? Chama os especialistas. Aí chamaram uma galera pra ver, deixa eu ver se isso aqui tá dentro da lei brasileira. E objetivamente não está. Objetivamente não está. Beleza? Os caras então vão peitar. Só que, provavelmente, algum compliance da empresa, alguém falou, não, o cara não peita, vamos segurar, vamos embarrigar. Eles foram embarrigando. Nem tiraram, nem peitaram, ficou nesse limbo, até que realmente o Elon Musk falou assim, bora, vamos peitar e já era. Aí ele foi lá e fez isso aí, ó. Né? Ele simplesmente expôs. Ele falou, é o seguinte, cara, nós aqui recebemos algumas ordens, achamos isso um absurdo, tá? É que eu quero ir logo pra parte que a briga escala. Aí o Elon Musk não parou, ele continuou fazendo, né? Tweets. E aí veio a parte eu acho que é a parte mais notável da briga, essa de baixo, né? Que eles vão retirar. Que ele basicamente... Aqui, ó. Nós estamos retirando levantando todas as restrições. Esse juiz tem aplicado massive fines, eu não sei o que significa, né? Multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao X no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as redes do Brasil e teremos que fechar nosso escritório. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Eu vou dizer pra você, cara, a gente fez uma... Pode dar uma viajada nesse tema aqui? Eu acho que a gente tem que viajar muito aqui. Então eu vou te contar uma coisa. Na última live que eu fiz com o Paulo Cruz e com o Renan, a gente tava discutindo que a gente não cria grandes símbolos da nossa história, né? A gente não cria grandes heróis da nossa história. E a gente tem que lembrar que toda a história, ela é imprecisa, tá? A história ela é contada como se convém contá-la. Essa é a verdade, né? Então você pega, por exemplo, as histórias das grandes nações, você tem as grandes epopeias, né? Na Grécia você tem a Ilíada e a Odisseia, depois você tem a Eneida, né? Que é a derivada da Ilíada e da Odisseia, que dá origem à sociedade romana. Você tem o poema épico de Luís Camões,
né, lírico, onde ele conta ali as grandes navegações e tarará, tarará, e o brasileiro nunca teve essa mistificação da sua própria história, né? A gente nunca teve aqui uma grande epopeia contando a história do Império, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, etc, etc. Nós temos muito poucos heróis, né? Inclusive, só uma reflexão que eu tive depois dessa live, eu devia ter feito isso na live. Sabe um dos poucos personagens da história brasileira que foi romantizado e mistificado pela cultura, né? O Lampião. Que não é um herói, né? Que não é um herói. Sim. Então a gente pegou um cangaceiro, um ladrão. Ah, mas ele era um radical, ele tinha uma causa. Não tinha causa coisa nenhuma. Não tinha causa nenhuma. Ele matava, estuprava, roubava. Quem estivesse na frente. Eu roubo dos ricos para dar para os pobres. Ele tinha um projeto social. Não tinha nada. Ele era um ladrão. Tá? Ele era um ladrão. Que inclusive, só uma curiosidade. Sabe por que ele ficou tão poderoso? Ele já era um cangaceiro perigoso. E aí o próprio governo brasileiro, no início do século XX, contratou o Lampião, olha só, para acabar com a coluna Prestes. Você sabia disso? Eles contrataram o Lampião para matar o Prestes, né, com a coluna Prestes comunista. Só que é o seguinte, irmão, o Lampião pegou os fuzis e falou, um abraço. Um abraço. Vai se fuder. E foi assaltar todo mundo. É isso. E por que eu tô dizendo isso, cara? Nós tivemos muitos visionários brasileiros. Você já teve um Elon Musk aqui no Brasil. Qual era o nome dele? Vamos ver, você chuta aí um. Do avião? Quase, muito boa, velho. Santos Dumont. Eu não tinha pensado nele, muito boa. Mas Posso falar outro? Mas esse Posso aí... falar outro? Só uma coisa do Santos Dumont. O Santos Dumont, ele foi um cara que ele, em vida, ele teve muito prestígio, ele viveu muito bem e as suas invenções foram reconhecidas. Depois ele morreu com depressão, por diversas coisas, inclusive porque ele era homossexual e não se aceitava, mas... belo ponto. Temos esse. Tem uns antes dele. O Chagas? Também não, temos um antes dele. O Chagas era o médico, né? Mas ele não era bem um Elon Musk. Mas o Chagas, ele tava na fronteira do conhecimento ali da profissão dele também. Muito bem colocado. Tem um antes. O Gurgel não era tão visionário. Ele era bom, mas no fim das contas ele só sobreviveria se fossem cumpridas as promessas a ele, que eram promessas de reserva de mercado. Essa é a verdade. E aí fizeram a pior coisa do mundo com o Gurgel. Falaram pra ele assim, ó, não, faz aí que nós vamos fazer uma reserva de mercado. Ele foi lá, investiu e falaram, não, nunca chegou. Então assim, eles fizeram o pior dos mundos. Nem falaram pro cara que não ia ter e nem deram. Eles falaram que iam dar e não deram. Por isso que ele faliu. O chat tá falando Barão de Mauá. Exatamente! Esse chat é foda. Por isso que eu falo, vocês são demais. Eu vou contar uma coisa pra você. Vou contar uma coisa pra você. O Barão de Mauá, que eu estudei na Mauá, né? A Escola de Engenharia Mauá. O Barão de Mauá, a história desse cara é inacreditável, velho. Sabe o que ele fez? Pra começar, que ele trouxe a primeira fundição do Brasil. Pra quem não sabe o que é uma fundição, é basicamente um negócio que transforma uma pedra em ferro. Né? Você pega lá um minério de ferro, você funde aquilo e com aquilo você consegue uma indústria metalúrgica maravilhosa, né? A história do Barão de Mauá é maravilhosa. O moleque com 12 anos já era comerciante, com 16 anos virou sócio do dono do comércio que ele trabalhava. Depois, com 19 anos, começou a tomar conta de uns negócios dos ingleses aqui. O cara já era foda e aí ele abriu mão de tudo para acreditar no sonho de industrializar o Brasil. E aí ele pegou e abriu a primeira fundição do Brasil. E aí o que ele queria fazer com o ferro? Ele falou, vamos canalizar a água, vamos ter água canalizada aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, que era a capital, e vamos construir navio, pô. Como é que pode a gente ainda navegar a partir de barco à vela? Que isso, velho? Tem que ter máquina a vapor, temos que ter grandes navios aqui, né? Eu já vou chegar, você vai ver o que isso tem a ver com o Elon Musk. É a diferença do Brasil para outro país sério. Aí esse cara, meu irmão, ele pegou e falou o seguinte, ele ia muito pra Inglaterra. Cara, na Inglaterra não tem breu à noite. Eles não ficam com essa iluminação de óleo de baleia aqui, que aqui no Brasil era uma terra rica em baleia, né? Não, vamos trazer lampião a gás. E trouxe lampião a gás e todo mundo... O que o Barão de Mauá fez? Ele falou, cara, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, o motor do progresso, né, a partir da máquina a vapor, são ferrovias. E eu não vou lembrar agora, mas acho que a primeira ferrovia que ele fez foi para ligar o Rio de Janeiro com Minas Gerais, né? Porque tinham acabado de encontrar ouro ali, eu não lembro agora. E ele criou as linhas de trem deles
Dizem que porque ele deu uma pá pro Dom Pedro ir lá e dar a primeira pasada, né, de forma simbólica, o Dom Pedro ficou pistola, mas não é por isso, né? E por que o Irineu Evangelista, Irineu Evangelista, não era o nome dele? Por que o Barão de Mauá se ferrou? Por que no fim da vida a gente ferrou com o Barão de Mauá e a gente ferrou com a industrialização do Brasil? Ó, já temos mais um membro no clube aí, ó, quem entrou, Renato, tamo junto, tá? Por quê? Porque o Dom Pedro pegou e falou o seguinte, vamos construir um monte de ferrovia com o meu nome, né? Era a Companhia Ferroviária Dom Pedro, paralelamente às linhas que o Barão de Mauá fez. E a gente faliu o Barão de Mauá e depois o governo, né, tomou o golpe da República, não conseguiu manter as suas linhas ferroviárias. E o Brasil matou um dos visionários, né, brasileiros, que era o Barão de Mauá, e matou a sua... Nós ficamos de fora da primeira revolução industrial, que foi a revolução da máquina a vapor. Depois nós ficamos de fora de todas as outras. Por que eu estou dizendo isso? O Elon Musk, que é um visionário, velho, ele está nos Estados Unidos, que é uma terra propensa a esse tipo de coisa. O cara é tão visionário, que além dele ir para Marte, criar carros elétricos e parará, ele entende, cara, que esse avanço antidemocrático aqui no Brasil, né, é um problemaço, velho. E aí, eu vou te dizer uma coisa, porque muita gente, né, na esquerda já começaram as fake news. A gente vai falar disso, você tá muito apressado. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. O Elon Musk não tem nada pra se preocupar. Então, isso Por dois motivos. Isso é uma coisa que eu queria trazer aqui. Porque o Elon Musk, ele compra essa briga, e assim, imagino eu que a operação no Brasil não seja uma operação que dê muitos lucros pro Twitter. Com certeza não, ele tem um escritório pequeno aqui, só que mais do que isso, não só ele não pode ser penalizado pela lei penal brasileira. Não, ele pode? Pode sim. Ele poderia se ele cometesse crimes. Não, pode sim, eu vi na Choquei que ele pode. Eu vi na Choquei. Ele poderia se ele cometesse crimes que são entendidos no país dele como crimes. Então, por exemplo, ele veio aqui e matou uma pessoa. Aí ele volta pra lá, aí o Brasil vai lá e fala, ó, esse cara aí foi um assassino aqui no Brasil, tipo prenda ele pra Robinho. mim. Eles prendem, beleza. Agora os Estados Unidos não tá prendendo nem o Alan dos Santos, irmão. Você acha? Aí eu choquei lá. Oi, ele vai ser preso. Você acha que eles vão prender o Elon Musk, velho? Que é aquela história que eu até mandei no grupo. Põe aí. A Choquei lança uma fake news dessa e não está no inquérito das fake news. Eu acho que você tá se antecipando demais. Vamos devagar? Vamos devagarzinho? Então vamos lá. Devagarzinho é mais gostoso, né? Vai lá. E aí, assim, ele basicamente comprou essa briga no sábado. Falou que as restrições de conteúdos foram removidas. Só que se a gente Só que ele não removeu, né? Então, isso que eu vou mostrar agora. Se eu vier aqui no Constantino, olha só. Ainda tá retido. Ainda tá aqui. Se eu vier no Paulo Figueiredo, ainda tá retido. Então, na teoria, o Elon Musk, na prática ele também, deu uma bravatinha. Não, ele ainda não infringiu nenhuma lei no Brasil. Ele ainda não infringiu nenhuma lei no Brasil, porque ele não descumpriu nenhuma ordem judicial. Sim. Ou eu tô errado? Eu não sei. Eu não sei se ter divulgado isso, né, fere algum princípio de sigilo. Porque assim, se você tem uma mensagem, se você manda um direct pra alguém no Twitter, você tem que estar sujeito aos juízes verem sua conversa. Agora, se o juiz dá uma decisão, você, como povo, não pode ter acesso à decisão, né? É assim que funciona no Brasil. Mas o fato é o seguinte, o Elon Musk, ele não fez isso e o Xandão falou pra Anatel, Anatel, fica a postos para você tirar do ar a ferramenta Twitter. E a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa que até explico no meu vídeo. A Anatel, ela não regula a rede social. Olha aqui, ó. Ela não regula a atividade fim, ela regula a atividade meio. Então ela regula o provedor que faz a atividade fim ser possível ser acessado. Quer ler a matéria do... Só que também, pode pôr, só que ele também não tirou. O Twitter tá no ar ainda. Sim. Interlocutores do ministro do STF, Alexandre de Moraes, procuraram nessa semana de domingo a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, pedindo informações sobre quais dos procedimentos para tirar do ar o X. O contato feito via TSE, presidido pelo ministro. A coluna apurou que, diante disso, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, já acionou as principais operadoras de telefonia para que fiquem de prontidão e cumpram uma eventual ordem judicial nesse sentido imediatamente. Para que seja tirado do ar no Brasil, é preciso de uma ordem judicial. A partir disso, são as operadoras que fazem o bloqueio. Não tem mais?
Não, o movimento ocorre depois de empresário Elon Musk, tarará, esse juiz tem... beleza, aí eles contam do caso, eles né? contam a história. Então, meio que tá Guerra Fria, sabe? Sim. Tipo, eu vou liberar as contas, eu vou tirar a tua conta do ar, não sei o que, não sei o que lá. Mas antes da gente ir pra repercussão que isso teve, a galera comentando, você acha que o brasileiro ficou em choque por ter uma pessoa do nível do Elon Musk envolvendo diretamente um assunto daqui? Eu acho que o brasileiro se sentiu surpreso. Porque falou, cara, o Elon Musk olhou pra nós, cara. E eu acho que isso é um pouco arriscado. A gente já vai falar sobre isso. Né? Isso é um pouco arriscado. Mas enfim, vamos ver a repercussão da esquerda que eu quero mostrar, principalmente da Choquei. Queria começar com um assunto que você pode não se considerar mas eu te considero um especialista em regulamentação de redes sociais, que Sim. foi o Orlando Lima. Não, isso aí, pelo amor de Deus. Pedir a ressuscitar a PL 2630 por causa dos tweets do Musk. Agora, numa sinalização executada pelo Judiciário, eu vou sugerir ao presidente Arthur Lira pautar o 2630 e desenvolvermos o regime de responsabilidade dessa plataforma digital. É a resposta em defesa do Brasil. Cara, eu acho muito difícil eles terem tração política para isso, por quê? E aí a gente vai chegar, eu acho que no cerne da questão. Os políticos, eles são movidos pela demanda popular quando ela é latente. Quando ela não é latente, por exemplo, se perguntar para as pessoas querem pagar menos imposto? Querem. Só que as pessoas estão tão acostumadas a pagar imposto que ninguém demanda isso de ninguém. Então o cara aumenta fundo eleitoral, o cara aumenta o próprio salário, aumenta imposto e todo mundo caga. O problema é que existem coisas que são percebidas pela população como escândalos. Por exemplo, não dá no Brasil para você falar de legalização de aborto. Não dá. Isso se torna um escândalo imediato. Tá? A Rosa Weber tentou, na sua última semana, no seu último mês de STF, antes de se aposentar, deixar no seu legado a descriminalização da maconha e a descriminalização do aborto. O próprio STF falou, não vamos tocar nisso, cara. Isso aqui dá ruim. Isso aqui não dá. Né? Não tem como o Lula querer legalizar aborto. Não dá. Existem determinados assuntos que você não consegue mexer. Quer ver outro? Tributação de igreja. Não dá para tributar a igreja no Brasil. Você vai falar de tributar a igreja no Brasil, isso vira um escândalo. Porque a bancada evangélica, a bancada ruralista, todos esses caras vão para cima e há uma percepção de que é o governo se metendo onde não deveria. Tá? Eu não estou discutindo o mérito, eu estou discutindo que não dá para fazer porque há uma percepção sobre o mérito. Eu estou discutindo a percepção sobre o mérito. Neste caso, a percepção sobre o mérito é muito clara. Ela é tão clara que nem a esquerda internacional está comprando essa narrativa. No meu vídeo do meu canal lá, eu pus mais vários portais internacionais, tá, mostrando que o que está acontecendo é um absurdo. Ninguém comprou a narrativa, só a esquerda brasileira está comprando essa narrativa. Só que eles não representam a vontade popular. As pessoas vão olhar para isso como se fosse o Alexandre de Moraes contra quem? Contra os patriotas, contra os revolucionários que querem AI-5. Não! Eles vão entender essa briga como Alexandre de Moraes contra o homem comum. Contra o cara que só quer dar uma opinião numa rede social. Né? Só uma pausa aqui, já estamos... estamos com 3 clubes, pô. Entra no... Tem cara, 4.000 pessoas na live. pessoal, tem 4.000 pessoas aqui. Quem entrar na live vai levar de graça a revista Valete do Elon Musk, série especial do Elon Musk, cara. Olha que time, velho. Dá like na live aí também, o like é de graça. Não, mil likes só. Tem 3.000 likes de gap, velho. Tem 3.000 likes voando aí pela tua janela. Pega um e joga na like aí, na live, meu. Porra, um like só. Joga o like aí. Vamos lá. Não, e assim... Mas só terminando aqui, eu não acho que tem atração política, por quê? Porque as pessoas vão entender isso e os parlamentares vão falar, não, cara, não dá pra votar isso agora, porque a percepção não é que, existe um bilionário atrapalhando, interferindo na legislação brasileira, não é essa a percepção das pessoas. A percepção das pessoas é, o Alexandre de Moraes quer ser um ditador e ele quer simplesmente passar por cima de qualquer direito individual que o homem comum tenha. Essa é a percepção. Essa é a percepção. Então, essa é uma briga, cara, que não tem como o Alexandre de Moraes ganhar. Sinceramente, não tem como, velho. Calma. Você é uma pessoa muito ansiosa. Assim, eu queria... entrando no mérito da PL. O que é a PL 2630? Vamos supor, aprovamos a PL hoje. O que isso interferia no Musk? O que no Musk... Na briga envolvendo o Twitter, enfim. Enfim, o que acontece é o seguinte. Como o PL, ele tira a responsabilidade da plataforma somente quando tem o Judicial Note, que chama, que é a notificação judicial, e ele passa para o Note, então é uma notificação,
O que vai com todas as plataformas, inclusive o Twitter? Você passa a ser responsável por qualquer conteúdo de forma arbitrária. Por quê? Você não especificou o que é a notificação. Quando você tem algo objetivo, ó, você vai se tornar responsável por esse conteúdo quando tiver uma notificação judicial. Então é objetivo. A justiça vai lá e fala assim, ó, tire o conteúdo do ar. Se você não tirar, você é responsável por ele. Ótimo, como é no mundo inteiro. Quando você tira isso e fala assim, a notificação, tá, qual notificação? Eu perguntei para o relator do projeto, eu perguntei para o Orlando, falei, Orlando, qual é a notificação? Ele não soube dizer. Qual é a notificação? É de uma instituição, é da polícia? É do Poder Judiciário? É do Ministério Público? Não, não é. É de influenciadores? É de jornalistas profissionais? É de uma quantidade especificada de pessoas comuns? O que é a notificação? Porque uma notificação pode ser qualquer coisa. Eu posso ir em qualquer post do Orlando Silva e falar assim, estou notificando isso aqui como discurso de ódio. Você não tem a definição nem do que é uma notificação, então a minha pode ser, e nem do que é discurso de ódio. Eu posso falar que esse tweet dele é um discurso de ódio. Isso aqui é um discurso de ódio, ó, ele falando, chegamos ao limite. Desrespeitar o... Isso aqui é um discurso de ódio contra um americano que quer o bem do Brasil. Pronto. Como é que você define que isso não é discurso de ódio? Então, isso é um problemaço para as redes que têm escritórios no Brasil. Aí vem a questão, aí vem a jogada. O Elon Musk, pessoa física, ele não pode ser criminalizado no Brasil por esse crime que não é entendido como crime no seu país natal. Então, você não vai ter uma decisão judicial aqui, ó, faça a busca e apreensão na casa do Elon Musk e as autoridades, o FBI vai lá na casa. Isso não vai acontecer. Só que mais do que isso, o Elon Musk ele pode simplesmente tirar o escritório do Brasil. O Rumble fez isso. Aí você fala, não, mas aí o Alexandre Moraes vai nas plataformas e manda as operadoras tirarem o acesso ao Twitter. Aí sabe o que o Elon Musk faz? Ele libera o VPN. Fala, irmão, ele mesmo recomendou. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai atrás das pessoas. Ó, tá fixado no perfil dele, ó. Ó, para garantir que você pode ainda acessar o X, a plataforma X, faça o download, né, da virtual de uma plataforma Network VPN App. Então ele basicamente diz o seguinte: você quer continuar acessando o X? Se o X sair do ar aí no Brasil, eu tô cagando pro lucro. Entra aqui, ó, faz o download desse VPN e você vai ter acesso. Aí o Alexandre Moraes, ele deu mais um passo. Isso ele já tinha dado antes. Ele falou o seguinte: nós vamos punir quem usar o VPN. Cara, aí você vai literalmente entrar num estado policialesco, onde você usando o seu celular, usando o VPN, você pode estar cometendo um crime. Olha isso, cara. Como é que ele tem a mínima projeção de vitória dessa briga? Não dá pra ganhar essa briga, cara. As pessoas vão entender. Existe um juiz que já não é muito bem quisto pelas pessoas. As pessoas não têm uma boa impressão nem da corte onde ele está, do STF, nem dele pessoalmente. Existe um juiz que está querendo me perseguir. Isso é a percepção de censura no Brasil vai ficar latente, cara. E aí eu duvido que o Supremo como um todo vá comprar essa briga. Posso falar, ó, vamos extrapolar aqui. Posso falar um homem que pode frear Alexandre de Moraes? Um homem que pode frear Alexandre de Moraes? Não, fala. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Por que o Gilmar Mendes? Vamos lá. Você tá muito... Muito o quê? Vamos curtir o assunto? Que tem muita coisa, sério. Mas é que esse assunto é muito importante, cara. E assim, as coisas vão surgindo na minha mente. Porque o que acontece? O Gilmar Mendes, as pessoas assim, aquele desgraçado de Gilmar. Você pode odiar o Gilmar Mendes o quanto você quiser, irmão. Gilmar Mendes é um gênio. Põe uma coisa na tua cabeça. Um dos homens mais inteligentes do Brasil se chama Gilmar Mendes. Pra que ele usa essa inteligência? Pro bem ou pro mal? Aí é outra questão. Esse homem é muito inteligente, esse homem é muito influente. Ele tá no Supremo Tribunal Federal desde os anos 90, desde o começo dos anos 2000. Ele foi Fernando Henrique, FHC. Né? Ele é FHC, então ele é desde os anos 90. Um cara que está no Supremo Tribunal Federal há mais de uma década, ele tem influências para além da sua corte. Ele indica desembargadores, ele indica ministros de tribunais eleitorais, de tribunais regionais. Ele tem uma influência gigantesca. Este homem, Gilmar Mendes, com certeza, que tem uma percepção, um feeling aguçado para os calores populares, não à toa, quando o PT
tava mal, ele foi lá e falou que o PT tá fazendo um absurdo, tará, tará. Quando o Bolsonaro chegou ali, ó, vamos soltar o Lula, vamos não sei o que lá, vamos salvar a democracia. Ele é um homem inteligentíssimo. Este homem pode pegar e falar assim, ó, vamos articular, vamos parar com essa história do Alexandre de Moraes? Vamos parar? Ele pode colocar a população contra a corte de uma forma irreversível. Eu não acho que vai ter revolução, tá? Ah, vai ter uma revolução, o Bolsonaro vai chegar e vai destituir os ministros. Isso não vai acontecer. Só que você pode, dentro das instituições democráticas, ferrar com o ministro, cara. Você pode. Se a demanda popular for gigantesca e latente, como eu acho que vai ser, você pode. Aí qual é o grande problemaço disso? Qual é o grande problemaço? Infelizmente no Brasil, nós somos um país onde a gente não faz análises profundas, com todas as nuances, com todas as particularidades de um assunto. O Brasil olha as coisas de forma dicotômica. As pessoas entendem o seguinte: bom, quem está certo? Elon Musk, que quer a minha liberdade, ou Alexandre de Moraes, que quer a censura do judiciário, a ditadura do judiciário? Bom, o Elon Musk está certo. Se o Elon Musk está certo, o Alexandre de Moraes está errado. O Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro. Se ele está errado, logo o Bolsonaro está certo e você vai reviver o bolsonarismo. E as pessoas que entendem como um absurdo as pessoas tentarem invadir o Congresso, as pessoas ficarem na porta de quartel, rindo, fazendo hino para pneu, né? Essas pessoas vão passar a entender o seguinte: não, peraí. Essas pessoas que estão falando, eu não quero isso, como você fala, eu quero menos ainda um juiz que sai ditando regra e acabando com a minha liberdade, inclusive de acessar uma plataforma. Você vai ressuscitar o bolsonarismo, assim, a pior faceta do que se chama de direita, que é o bolsonarismo radical, e essas pessoas vão ter apoio do homem comum. Isso vai acontecer. Essa briga é horrorosa para o Brasil, é horrorosa para a direita e é horrorosa para a esquerda também. Sabe um perigo que a gente tem? E aí, assim, aí degringola de vez. Do Elon Musk, presta atenção, de forma, assim, sem saber, se tornar uma ferramenta do bolsonarismo e ele próprio se tornar bolsonarista. Porque o que acontece, velho? O Elon Musk, ele é amigo, por exemplo, do Curtis Yarvin. A gente já fez um documentário sobre ele aqui. O Curtis Yarvin, esses dias, ele tava dando uma entrevista pro Brasil Paralelo, era isso? Tava indo em um evento do Brasil Paralelo. Com certeza eles pagaram e o cara foi, né? Esses dias, o Tucker Carlson tava entrevistando Paulo Figueiredo, o cara que tava tentando articular um golpe de Estado aqui no Brasil. E ele como um defensor da liberdade de expressão. Então, nessa bosta que nós estamos, nessa briga complexa, cheia de particularidades, é mais fácil você separar as coisas como branco, preto, 0 e 1, tudo binário. Então existe a galera que é da liberdade de expressão e existe o Alexandre de Moraes que, nossa, quer censurar todo mundo. E nesse aspecto, se o Elon Musk comprar a briga para esse lado, se ele enveredar para esse lado, de repente a gente vai ver, como eu falei, voltando à vida, Rodrigos Constantinos, Paulos Figueiredos, Alans dos Santos, Felipes Ger Martins. É isso, cara. Então, e é triste porque há demanda no Brasil para esse discurso. Se as pessoas que aqui estão tivessem noção de que não, você precisa entender a complexidade desse assunto e não cair em armadilha, a gente frearia esse risco. Só que não, a gente tem aqui o monarca falando que não, o Bolsonaro vai voltar ao poder e vai fazer o impeachment de todos os ministros do Supremo. E a gente aplaude isso, velho. A gente aplaude isso. Vamos continuar. O que mais tem aí? Vamos lá. Continuando aqui. A Pautes. Cara, esse tweet é muito bom. Esse tweet pra mim é um dos meus... Pra mim é top 3 tweets, assim, que fizeram. Jorge Messias. É urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver com uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando as autoridades. A paz social é inegociável. Eu até respondi isso aqui no meu vídeo. Isso já acontece. Não, eu queria muito saber o que é paz social. O que é... por favor, algum sociólogo aí que escreve pra Folha de São Paulo... Me diga o que é paz social, porque eu não sei o que seria paz social. Não, é assim, cara. Vamos lá. Não podemos conviver em uma sociedade que bilionários com domicílio no exterior tenham controle das redes sociais. É assim que funciona hoje. Quem é que controla o algoritmo do Facebook? Quem é que controla o algoritmo do Instagram? Quem é que controla o algoritmo do TikTok? Quem é que controla o algoritmo do YouTube? Cara, são bilionários internacionais com domicílio fora daqui, cara.
Quando o Felipe Neto entrou em campo, eu falei, em algum momento ele vai falar de regulamentação. Lógico. E eu acertei. Só que ele falou de regulamentação em um termo que, assim, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas antes, ele fez questão de mandar o Elon Musk se fuder. Fuck o Elon Musk. Fuck o Elon Musk. Eu imagino ele lá da mansão dele, em, sei lá, Copacabana, com todo esse ego. Fuck o Elon Musk. Tipo, mano, vai se fuder você, cara. Você é um merda. Você faz conteúdo pra criança no YouTube. Exatamente. E aí, ele vai lá no Twitter... Põe o outro dele, que o outro dele... E fala de Constituição Digital. Arthur Duval, você que é um especialista em regulamentação de redes, estudou o PL 2630... Que diabos é uma Constituição Digital? Eu vou dizer pra você, cara, o nosso querido Felipe Neto, ele não tem ideia das coisas que ele fala. O que é uma Constituição, em primeiro lugar? A Constituição, ela é a mãe de todas as leis. Ela é do que o seu país é feito. Olha o nome, Constituição, é do que o seu país é constituído. Você sabe que hoje, cara, nós temos o que se chama de princípios de Santa Clara. O que são os princípios de Santa Clara? São princípios em que todo mundo concorda que a regulamentação deve seguir. Todo mundo concorda que uma regulamentação ela deve garantir, por exemplo, ao usuário de uma plataforma, se ele tiver o seu conteúdo removido, ele saber o porquê que esse conteúdo foi removido. Isso é o básico. Outra coisa, ele deve ter acesso ao seu próprio conteúdo. Cara, isso já aconteceu comigo. Uma vez eu estava reagindo aqui a uma live do Ciro Gomes, né, numa TV aberta. Tinha 2h30 de live. O YouTube foi lá e pau, cortou minha live e tirou ela do ar e não me deu acesso ao conteúdo. Falei, tá, então me devolve os conteúdos para eu fazer os meus cortes. Não, eu simplesmente fiquei 90 dias sem ter o acesso ao meu conteúdo, ao que eu fiz. Os princípios de Santa Clara, eles entendem isso. A partir desses princípios, a gente deveria, de fato, fazer uma regulamentação para garantir que as plataformas respeitem você enquanto usuário. Só que aqui no Brasil, a gente vai extrapolando. E como a gente já fez isso em 88, uma Constituição Digital estaria cheia de especificidades. Por exemplo, olha, você precisa, dentro de uma rede social, pagar o jornalismo profissional. O que é jornalismo profissional? Como que você vai pagar isso? E aí ninguém diz. Aí fica aquele negócio, igual a nossa Constituição de 88, ó, você tem direito à saúde. Tá, o que é direito à saúde? Se precisar de um remédio que custa 2 milhões de reais para eu sobreviver mais 12 horas, isso é direito à saúde. E aí? Aí você começa. Então, um idiota como esse, que não tem a menor ideia do que ele está falando, todo. Né? Vamos lá. Tudo isso só prova a necessidade de uma criação de uma Constituição Digital, chame do que quiser. Com leis específicas, os usuários ficariam protegidos de banimentos eternos ou ilegais. Essa parte aqui eu concordo com você. Isso aqui é o princípio de Santa Clara. Que é basicamente o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Banir via judicial pessoas sem o menor direito de elas se defenderem. E eu fui contra, cara, a retirada, por exemplo, das redes do Nicolas do ar. Foi durante o segundo turno, não foi? Foi, que eu sou contra ele, mas é um absurdo o que fizeram com ele. E não ter espaço para o idiota gringo desafiar a Suprema Corte alegando censura, pois todas as ações estariam previstas em lei. Isso aqui, assim, isso mostra um desconhecimento absurdo do que ele está falando. Porque teoricamente, meu amigo, se há uma ordem judicial mandando o Elon Musk fazer alguma coisa e ele não cumpre, teoricamente, ele já não está seguindo a lei. O fato é que, na prática, você não consegue impedir o cara de fazer isso, tá? Hoje, no vácuo de legislação específica, contas de extrema-direita acabam se tornando vítimas, alegando que estão sendo perseguidas apenas por pensar diferente e não por todos os crimes que cometeram contra a democracia brasileira. E, de novo, você tem crimes contra a democracia brasileira? Você tem. Só que é difícil, né? Aqui no Brasil é umas coisas difíceis. Só que existem pessoas que não cometeram. Um cara que colocou uma hashtag, sei lá, não confio nas urnas. Esse cara, você pode achar ele um idiota, mas ele tem direito à opinião dele. Esse cara não pode ter o seu inbox aberto por um juiz sem decisão judicial. Eu quero ver o que ele estava conversando. Porque você vai expor, inclusive até a intimidade do cara. Vamos supor que ele conversa com a esposa dele por ali e fala intimidade. Você não pode dar acesso a isso. Então a ferramenta pela qual você vai garantir a democracia brasileira tem de estar dentro da lei. E aí, meu irmão, não é marco de internet que vai regular isso. Não é marco de internet que vai dar superpoder para um juiz ir lá e olhar o direct de alguém. Né? Enfim, o cara só fala besteira, né? Vamos lá, próximo. E pra finalizar essa live, porque a gente vai ter que mudar, quero trazer esse tweet do Felipe aqui.
Só para deixar claro, Elon Musk não está defendendo pessoas que deram opiniões. Ele está defendendo golpistas criminosos que participaram ativamente da tentativa de golpe de Estado no Brasil. São criminosos, inclusive foragidos da justiça, só para ninguém confundir. Vamos lá. Não, é porque assim, tipo... Tem criminoso? Tem, velho. Rodrigo Constantino, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, supostamente, eles seriam criminosos, tem que falar assim, porque eles de fato orquestraram o golpe de Estado. Agora, vamos dar um exemplo de um... vou falar um que não cruzou a linha. Monark. Nicolas Ferreira. Monark. Um monarca também. O monarca articulou o quê, irmão? Fala pra mim. O monarca articulou o quê, velho? Só que O cara assim, só se ferrou. assim, de um lado, você tem decisões judiciais que foram feitas sem direito à defesa, que as pessoas não sabem quais tweets infringiram a lei, ou quais leis elas infringiram com esses tweets. E do outro, a gente tem pessoas que realmente participaram ativamente da articulação de golpe de Estado. Pra você, Arthur, o que pesa mais? Assim, A liberdade. E isso é um princípio do Estado, da Constituição do Estado como um todo. O Estado, ele considera pior você punir um inocente do que você deixar livre um culpado. Tanto que, para que existe o devido processo legal? Por que existe o direito de ampla defesa? Por que você precisa de provas para condenar alguém? Para garantir que inocentes não sejam presos. É mais importante você garantir que o Estado não abuse do seu poder e puna inocentes do que ele eventualmente deixe um culpado solto por conta da garantia do Estado Democrático de Direito, por causa da garantia dos seus direitos fundamentais. então, a partir do momento que Alexandre de Moraes começou a punir inocentes, a coisa... Exatamente. Eu não vou nem dizer punir inocentes, porque aí você já está julgando o cara inocente e culpado. A partir do momento que ele pune alguém sem o julgamento, ele está possivelmente punindo o inocente, portanto ele já está errado. Aí o que acontece? Ele fazendo isso, olha a confusão que acontece. Ele fazendo isso, as pessoas começam a falar o seguinte: peraí, o Alexandre de Moraes está prendendo todo mundo, inclusive gente que é inocente, então aqueles caras que fizeram lá o 8 de janeiro, eles também são inocentes, eles têm que ser soltos. Não, então peraí, o Paulo Figueiredo falando que tinha que ter guerra civil no Brasil, na verdade ele é inocente. Não, ele não é. Você entende como é difícil, cara, você ser brasileiro e ter 2 neurônios? Você entende como é difícil você estar num Brasil onde um lado, o abuso de um lado alimenta o abuso do outro, cara? É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu fiz um tweet, cara, falando o seguinte, que foi começar a live falando isso. Eu não quero viver num país cuja democracia é refém de uma ditadura do judiciário. Eu não quero viver isso. Só que eu também não quero viver refém de uma ditadura militar comandada por uma família de miliciano, irmão. É pedir muito isso. Eu não quero ditadura nem de um lado nem de outro. É pedir muito isso, cara. Sabe, o brasileiro parece que ele tem um tesão em ditador. Tipo, meu, ditador me bate, me espanca, me xinga, abusa de mim que eu vou te amar eternamente. É isso, a gente quer sempre ir para um regime autoritário, sempre. A gente ama um ditador, a gente ama alguém para roubar a gente. A gente ama alguém pra abusar da gente, a gente fala: nossa, meu, você é demais, hein? Você pensa no meu bem, você tá garantindo tudo aquilo que eu acredito. Sabe, que coisa horrorosa, cara. Que coisa horrorosa. E aí, meu irmão, como eu te falei, o Elon Musk, ele não tem como. Com um monte de coisa que ele faz, ele não tem como saber as nuances brasileiras de que Paulos Figueiredos e Rodrigos Constantinos são pessoas que articularam um golpe de Estado. E ele pode incutir no erro de chamar esses dois e dar atenção para esses dois e dar vida, não para esses dois, mas para todo esse bolsonarismo, e a percepção do homem comum no Brasil, que é um homem burro, essa é a verdade, vai continuar alimentando isso. E a gente vai ficar nesse ciclo vicioso, cara. De um lado, o Alexandre de Moraes dando decisões absurdas e tentando cercear todo mundo. Do outro lado, a galera passando pano para crime de golpe de Estado. E aí a gente fica aqui no meio falando: cara, tem como a gente não ser isso?